Ei pessoal, Minuto Seychelles, Minuto da Mente, eu sou o pastor Carlos Júnior e esse é o Querol Barra do Jucu, uma comunidade que existe para te conduzir de volta ao caminho para Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, se os nossos vídeos têm edificado você, então se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e claro, compartilhe, fale com mais pessoas, você ajuda a gente e muito, tá? Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar a porção do Evangelho comentada e também uma aplicação para as nossas vidas. Estamos fazendo isso em todo o Novo Testamento. E hoje estamos em Mateus, capítulo de número 2, verso do 3 ao verso de número 10, ok? Então vamos lá. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E, quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Muito bem, quero falar para vocês então sobre esses versos, essa porção do Evangelho de hoje. Primeiro falar algumas coisas aqui sobre o contexto, né, para que nós possamos entender. Quando fala, ao ouvir isso, o rei Herodes, quem era Herodes? Herodes, ele é um cara que usurpou, ele é um cara estrategista. Vocês sabem que a região da Palestina, ela pertencia às 4 regiões que foram partidas, né, do Império Macedônico, Helênico Macedônico, Grego Macedônico de Alexandre o Grande. A Palestina ficou. Quando em 63 a.C. Pompeu venceu a batalha e conquistou a Palestina, então ela ficou sob o domínio de Roma. E ali Herodes, uma grande raposa, até o próprio Jesus fala isso, ele consegue fazer um acordo com o imperador, na época Otávio Augusto. Ele ganha a confiança do imperador e aí ele conquista aquela situação. Só que quando ele ouve, né, ele ouve que o rei nasceu, então ele fica perturbado. Tá certo? Uma outra coisa interessante está no versículo 4, que ele convoca primeiro os principais sacerdotes e os escribas do povo. São 2 classes diferentes. Primeiro ele chama um grupo, depois ele chama um outro grupo. E uma outra coisa aqui interessante também é a respeito da estrela. Você vê no versículo 9 e versículo 10 que a estrela não é a mesma, acredito eu, não é a mesma estrela ali do versículo de número 1. Como este capítulo é extremamente espiritual e age da questão de Deus, a maneira como Deus age, na minha opinião aqui já é um anjo do Senhor. Já não é mais aquela estrela um movimento cósmico, né? No caso, um evento cósmico, algum planeta, algum cometa, algum meteorito, já não é mais. Aqui, na minha opinião, é um anjo, até porque o anjo ele para exatamente onde estava a casa do menino. Aqui é uma intervenção de Deus, né? É Deus guiando os magos para que pudesse chegar exatamente onde estava o menino. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, para poder ter uma aplicação rápida e que vocês possam meditar. Qual tem sido a sua reação em relação ao nascimento de Jesus e à volta dele? Bom, nós sabemos que Jesus já veio uma vez e vai voltar pela segunda vez. Na primeira vez, ele encontrou 3 tipos de reações. A primeira reação é a reação do rei Herodes. Ele fica alarmado, em outras traduções, perturbado. A perturbação de Herodes é uma perturbação política, é uma perturbação pelo poder.
Toda pessoa que tem o poder no seu coração, ela fica perturbada quando alguma ameaça, né? Algo está ameaçando o seu poderio, a sua fonte financeira, o seu ego fica inflamado, ok? Isso é por causa do consumo, isso é por causa da vida hedonista, da vida da egolatria que nós estamos vivendo. Esse é Herodes. Essa perturbação hoje está nos políticos, né? Você vai observar que ele tenta induzir os magos a dizer assim, olha, vai lá e vê onde o menino nasceu e fala para mim que eu quero também adorá-lo. Não, ele iria matar o menino. Mas sabe, irmãos, é o que acontece. Muitos se aproximam do povo de Deus para poder ganhar votos. Muitos se aproximam de pessoas para poder conquistar aquele poder que aquela pessoa tem, ou aquela influência que aquela pessoa tem. Tome muito cuidado, porque esse era o espírito que estava sobre a vida de Herodes. O segundo é a indiferença. A indiferença de quem? Dos líderes religiosos. Você vai observar que Herodes chama eles e eles falam tudo, eles falam das profecias, eles falam de tudo, eles sabiam onde que o menino ia nascer. Os principais sacerdotes, os religiosos, os pastores daquela época, os padres daquela época, aqueles que detêm a palavra de Deus, aqueles que conhecem todas as profecias, mas eles são indiferentes. Eles estão indiferentes por quê? Porque eles estavam consumidos, entorpecidos com o poder que Herodes dava para eles. Muitos pastores já estão vendidos, muitos homens de Deus já estão calados, muitos homens de Deus já estão vendo tudo acontecer, mas estão indiferentes quanto ao nascimento ou à volta de Jesus. Bom, em terceiro lugar, o sentimento que estava sobre a vida dos magos. Isso sim é o que nós temos que ter. A Bíblia fala que quando eles viram a estrela pairando sobre o menino, eles se alegraram com intenso júbilo. O que está movendo a sua vida? O Senhor Jesus já veio, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, qual será o sentimento que está no seu coração? Qual vai ser a sua reação com a volta de Jesus? Perturbação? Indiferença? Ou intensa alegria? Pense sobre isso. E que se esse vídeo edificou a sua vida, dê o seu like, compartilhe, fale para geral, comente e que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Júnior, este é o Minuto Seychelles, este é o QROL Barra do Jucu. Tchau, pessoal. Amo vocês. Beijo.